Então, vamos continuar aqui. Ele estava comentando que ele foi queimado vivo, né, o anão, mas disse que não morreu, foi socorrido por um grupo de justiceiros. Enquanto isso estava sendo falado, o Gumercindo e a esposa, que eram aquele casal, né? Esses dois eram o casal que maltratou e a mulher mandou matar ele e queimar. E ele foi queimado vivo, na ordem, tá? Com o Gumercindo, que pelo que ele fala é o Felipe II, mas eu não quis colocar não, porque estava meio confuso aquelas datas, mas foi naquela época que mandou queimar ele vivo e estavam horrorizados com o que eles haviam feito. Aí o anão continua a sua história, né? Nesse ínterim, que ele estava lá desencarnado e com justiceiros, ele tomou conhecimento das reencarnações como mecanismo de justiça e presídio de resgate ou caminho de libertação. Agora você vê, gente, isso aí, a época da Inquisição, por volta de 1500, né? 1500 e pouco, acho que Carlos II aí foi perto de 1600, e aí tu vê que ele já, naquela época, os justiceiros, tinha doutrina espírita, né? Tinha essa lei de Deus, lei divina, já se ensinava que tinha reencarnação, era um mecanismo de justiça, ou presídio de resgate, ou caminho de libertação. Aí ele fala, não sei bem o que é, mas existe. E aguardei a ocasião do reencontro, o que se deu há pouco menos de 2 anos, quando eu fui atraído pelo magnetismo dele e a inconsciência e a irresponsabilidade dela. Estavam disfarçados, reencarnados. Eram outros, mas interiormente são os mesmos. Então, ele fala que é atraído pelo magnetismo. Isso acontece muito. A gente, quando vê esses relatos de obsessão, eles falam, ela voltou, ela agora está aqui, está no corpo de homem. Ela era uma mulher, está no corpo de homem. Eu fui atraído pelo magnetismo. Na verdade, são as nossas chagas morais, né? Que eles acabam, e como estão ligados por esse sentimento, esses espíritos que querem sempre se vingar, eles são atraídos e eles acham aquele espírito onde quer, que país que ele quer que ele esteja, né? Aí ele diz que ele estava disfarçado, tu vê que ele estava no Brasil e o negócio aconteceu lá na Espanha. Passei a acompanhá-los e influenciá-los com o meu pensamento de vingança, acolhido vagarosamente nas suas falhas mentais e morais. Na mulher, em particular, ele foi influenciando o ciúme. E nele, ele fala, ele me tem sido mais difícil, em razão das suas preocupações com o falso Jesus, né? Que ele diz que ele quer servir, né? Que ele pretende servir. Aí o comunicante fez uma pausa, ao mesmo tempo, ele recebia os fluidos gentis da médium, que estava, né, dando passagem para ele, diminuindo, nesse caso, a carga de angústia dele. Aí, no silêncio que se fez natural, o nobre Eurípides falou-lhe com afabilidade. A sua história, igual a de muitos outros irmãos nossos, comove-me às lágrimas. Também trago no coração as flechas dos males que pratiquei contra mim mesmo. No entanto, o sublime medicamento para a dor tão profunda é o perdão. Os irmãos acusados não são mais os mesmos, pois retornaram mais de uma vez para aprender as lições sublimes do amor e da fraternidade. Atualmente, o irmão Gumercindo está tentando apagar as marcas dos crimes de ontem, consolando as lágrimas de quem hoje chora. A sua esposa, ainda enferma dos sentimentos, necessita de compaixão, a fim de ter forças para a recuperação necessária. Os seus algozes estão em despertamento para o bem. Conceda-lhes o favor da compaixão e, mais tarde, a bênção do perdão, que também iluminará o seu caminho, auxiliando-o na ascensão espiritual. Recorde-se de Jesus, até hoje perseguido. Aí pronto, falou em Jesus, aí pareceu que ele recuperou a crueldade inicial, reagiu. Não me fale esse nome fatídico, que foi a causa da minha e da desgraça de milhares de vítimas. Odeio e considero uma farsa quase tudo que dele se diz. Como poderei acreditar que veio libertar Israel do destino inglório da escravidão a Roma, se não foi capaz de libertar-se a si mesmo? Aí Eurípides vai dizer que Jesus jamais se propôs a salvar Israel pela espada, que sempre gera consequências. Ele vem ensinar-nos a todos que somente existe uma força e um poder no mundo que merecem ser trabalhados, que é o amor. Por isso, ele elegeu os desafortunados, os desdenhados, os perseguidos como você. Ele preferiu ser traído, crucificado, para demonstrar que os seus ensinamentos não eram somente palavras e conselhos, mas essência de vida, porque a existência terrena, como sabemos, é rápida na sua transitoriedade, mas a imortalidade é a razão pela e para a qual existimos. As acusações que lhe são atribuídas por crimes que praticaram em seu nome não são de sua responsabilidade.
Num dia em que Jesus for realmente vivido e ensinado, estarão em relevo a caridade e o amor, guiando as vidas na direção do reino dos céus, que se edifica no íntimo do coração. Mas, tomado de revolta, o anão ironizou. Então eu tenho que perdoar os meus algozes, ainda dedicados ao infame da cruz, eles que me desgraçaram usando essa mesma cruz? Nosso plano é muito mais vasto. Iniciaremos levando a mulher à loucura pelo ciúme. E ele irá perder o controle das emoções, demonstrando que o espiritismo é mais uma façanha mentirosa do que a verdade que se lhe atribui. Teremos o prazer de produzir escândalos sucessivos. Assim, de uma pequena chama, poderemos produzir um incêndio em vários pontos, porque o nosso programa de agressividade é coletivo, isto é, em diversos lugares ao mesmo tempo. Mas Eurípides, sem qualquer inquietação, insistiu com o visitante. O meu irmão veio trazido para ter diminuído as suas dores. Assim, irá cooperar conosco, para que as aflições das suas vítimas atuais também sejam diluídas. Para tanto, contamos com seu raciocínio. Permaneça aqui na instituição por alguns dias, especialmente agora que o mundo está em quarentena, recuperando-se moralmente sob o açoite de uma pandemia, que é mecanismo das leis superiores para o equilíbrio moral do planeta. E veja como são úteis esses irmãos, no caso, né? E o que fazem sob a inspiração de Jesus. Eu botei realçado aqui a história dizendo que o mundo em quarentena, essa aqui bem no início, né? Que a gente estava naquela época do começo do ano de 2020, ele fala se recuperando moralmente sob a açoite de uma pandemia, que é o mecanismo das leis para equilíbrio moral do planeta, né? Nós já falamos isso aqui, ele mais uma vez, até agora é Eurípides que está garantindo que é exatamente isso. Aí o anão vai falar, posso afirmar que se depender de mim e dos nossos amigos, nada você conseguirá com seu Cordeiro de Deus. Essa frase foi exteriorizada com uma grande ironia. Procurando demonstrar o seu falso poder na comunicação, o espírito agitou a médium e ergueu-lhe os braços, com os punhos cerrados, em atitude de golpear a mesa para parecer forte. A um sinal do mentor, o irmão Cláudio aproximou-se e aplicou passos dispersivos, eliminando os fluidos pesados que ele expelia na tentativa de prejudicar a aparelhagem delicada da médium. Enquanto isso, Eurípides induziu o desditoso ao sono reparador profundo, que logo aconteceu, desligando, né, ele da médium e sendo conduzido por auxiliares a uma sala contínua para nova oportunidade posteriormente. Bom, ela está me dando aqui, de vez em quando, aparecendo que a minha internet está instável. Então, eu vou propor a vocês eu continuar o texto. Se acontecer alguma coisa, a gente continua depois os comentários, porque agora, se eu ficar parando muito, tá arriscado eu não conseguir fechar, tá bom? Vou continuar aqui agora, que vai entrar na segunda parte, que é uma outra entidade que perturbava o outro casal, que o anão perturbava Gumersindo e Clementina, que o Gumersindo é o diretor da instituição. Agora a Malvina vai entrar em transe, sendo incorporada pela entidade que perturbava o outro casal, o amigo do Gumersindo, né? Essa entidade tratava-se de um cavaleiro com mais ou menos 50 anos de idade, que envergava a indumentária religiosa de nível superior. O orgulho e a prepotência estavam visíveis na sua aparência presunçosa. Com ele vieram alguns espíritos que o serviam em contínua bajulação. Ele exteriorizava ondas carregadas de vibrações perniciosas, que lhe denotavam a faixa vibratória típica do seu estado de evolução. Deveria ter sido religioso de destaque na sua última existência fracassada. Logo que houve a perfeita identificação do seu perispírito no de Malvina, Miranda diz que podiam ver a união de ambos que se confundiam em contínuas ondas emitidas pelos centros de força. A voz era retumbante e repassada de uma vibração desagradável, com toda a manifestação de orgulho e soberba. Eu botei B porque ele vai se identificar como bispo, o bispo de M depois. Então, o bispo vai falar. Tenho a impressão de que me encontro diante de um tribunal de marginais, constrangido por desconhecida força a pronunciar-me como se estivesse sendo julgado pelos meus atos. Aí Eurípides continua como dialogador e vai falar, não se trata disso. O amigo conhece perfeitamente essas leis que regem a vida e se impõem, pela sua força transcendente, à vontade de todos nós. Estamos, sim, num tribunal de amor para avaliarmos juntos as ocorrências que vêm tendo lugar em nossa instituição e com os seus membros, ante o plano de subjugação estabelecido pelo amigo e outros em torno e contra os seus trabalhadores da instituição, né?
Como a sua adesão voluntária não seria possível, apelamos para os desígnios superiores e recorremos a Jesus, que é o nosso amado comandante, e ele aqueceu em trazê-lo até nós. O visitante, o espírito, visivelmente contrariado, começou a anunciar textos em latim, a semelhança de mantras, que poderiam defendê-lo das nossas energias, que é o Miranda está falando, né? Das energias do grupo, né? Aí Eurípides vai falar: sabemos que nos encontramos em guerra e, como somos mensageiros da paz, resolvemos estabelecer um encontro pessoal, a fim de discutirmos os itens que deram lugar a essas batalhas hediondas. Assim o fizemos pelo grande respeito que temos por aqueles que se nos tornam adversários sem que o soubéssemos, já que os nossos objetivos se reforçam na lei do amor. Então, eles se tornaram adversários, mas eles nem sabiam que eles tinham os adversários, né? O que o Eurípides está falando. Aí, como o amigo é adversário, confesso, aqui nos encontramos para discutir as reais e as falsas razões da injustificada batalha de aflições. Aí silenciou para dar lugar ao diálogo, o que não se fez esperar. O bispo vai falar: realmente, já que você sintetizou muito bem as ocorrências, a mim me cabe dizer que sou diretor dos departamentos de justiça de nossa organização. Estamos já em acirrado combate contra Jesus, desmanchando os bolsões de falsos religiosos, que intimidam a humanidade com a sua falsa fidelidade e demonstrando que todos são da mesma argamassa dos seus falsos diretores espirituais. Iremos, a pouco e pouco, apagar as pegadas do caminho do Galileu, assim como dos seus súditos de ontem e de hoje. No mundo moderno, onde não há lugar para comportamentos místicos e éticas falsas, ocultando os conflitos internos de todos os devassos e corrompidos. Apenas lhes despertaremos as próprias viciações e os comandaremos na direção do deboche e do crime bem urdido, desfazendo as impróprias máscaras de pureza e dignidade. Então, ele está falando que eles vão usar das nossas chagas morais, aquela mesma história de sempre, para fazer, eles só vão acirrar ali, para só despertar essas viciações e tudo que a gente tem de que não é de virtude, para poder fazer caminhar nesse que ele fala que as pessoas têm essas vontades todas, fica tudo guardado e fica com ética falsa. Aí ele vai contar: também eu estive do outro lado quando enverguei a indumentária e me fiz bispo de M. Mantinha aparência de altivez e honra, distante da conduta mental e moral, fora da sacristia e nos recintos onde eu podia expressar-me na realidade, longe da farsa que executava, para explorar os estúpidos e atormentados que me submetiam à autoridade eclesiástica. Né? Então, ele era dentro da igreja uma coisa e lá fora ele era aquele devasso. Identificado com outros, aí ele fala dos outros, não é que era só ele, não. Identificado com outros companheiros do mesmo ou de pior naipe, servia-me em nome da fé religiosa, permitindo-me os prazeres para os quais todos nascemos e as religiões nos pretendem castar. Ao morrer, eu encontrei a vida desregrada a que me permiti e fui muito bem acolhido no inferno, onde trabalho e sou feliz, desfrutando de posição invejável na administração da nossa comunidade. Então, ele achou ótimo, está maravilhosamente feliz que ele foi acolhido no inferno e ele está ali, né, sendo uma posição invejável. Os centros de padecimento, as regiões de angústia e de recuperação multiplicam-se em toda parte. E, é claro, nós, justiceiros, resgatamos esses espíritos, né, e conduzimos para os nossos recintos todos aqueles que temos razões para combater o falso amor e a tediosa dignidade. Então, ele vai dizer que todas essas, né, que tem muita região que se multiplica porque tem um monte de gente desencarnando, caindo no mesmo erro, né? Cai nos seus erros e aí é acolhido por eles, que já estão ali esperando aqueles espíritos que na mesma vibração. Ele fala que, assim sendo, não pense que terá uma vitória fácil sobre nós. A Eurípides continuou com gentileza: admiro-me com a técnica de alcançar o êxito nos seus empreendimentos. Está meio que dando uma ironia, né? Para serem alcançados os fins, pouco importam os meios que sejam utilizados. Somente se esquecem do amor de nosso Pai pelas suas criaturas, sempre vigilante e devotado. É certo que todos nós ainda temos brechas de fragilidade em nossa conduta, o que lhes permite interferência em nossos destinos, porém, dentro da lei de causa e efeito. Aí ele vai deixar bem claro que tem que deixar que a lei faça, né? A justiça divina apareça pela lei de causa e efeito. Não são eles que têm que fazer justiça com as próprias mãos, que é o erro de toda essa turma aí de justiceiro, das pessoas que também ficam, às vezes, nem são do grupo de justiceiro, mas também acham que tem que se vingar, né? E se tornam esses obsessores que a gente tem história.
Não, aí ele vai dizer, não lhe comove ser um instrumento de prejuízo para as vidas às quais eles se dedicam pelo bem, pelo serviço de consolo, por amor a Jesus Cristo? Aí o bispo vai se irritar. Fala, irrita-me ouvir esse nome. Nós somos os guerreiros da luz que saímos das páginas bíblicas para tarear o mundo e demonstrar que a única razão da vida, pela qual todos deveremos lutar, é o prazer, o gozo infindo, a alucinação da orgia. Será isso que iremos implantar nas suas sagradas instituições. Vocês estão asfixiando os prazeres que gostam e disfarçam, tornando-se o seu calcanhar de Aquiles, ao qual saberemos atingir. Então, ele já, que a gente já até comentou isso do outro capítulo, né? Quem sabe qual é o calcanhar de Aquiles de cada um. Aí Eurípides vai falar, sem dúvida, somos fracos, mas o Senhor é a nossa fortaleza. Quando vejo um bispo da Igreja Católica perverter-se, inspirado pelos seus pares que se encontravam cá, no caso na espiritualidade, né? Porque eles eram inspirados pelos espíritos que estavam nas trevas, né? E o infestaram, né? Os casos esses bispos da igreja, é porque o seu caráter frágil estava somente vestido de dignidade, não a tendo de vivenciado. Mas nem todas as criaturas são iguais. A nós, Jesus faz cinda com a sua mansidão e paz. Então, experimentando essa força do amor, o que o Eurípides está jogando nele, o bispo deu um sinal algo cabalístico, e o seu séquito pareceu enlouquecer, blasfemando, ameaçando incorporação simultânea através de Malvina, desejosos de atacar os espíritos presentes, usando verdadeiros tacapes e produzindo uma balbúrdia infernal. Aí os espíritos templários, aqueles que a gente sabe que fazem parte da segurança da instituição, né? Que zelam pela reunião também, alcançaram os baderneiros, retiraram-nos da sala, envolvendo-os em fluidos que faziam lembrar correntes que os submetiam. Isso o Miranda está relatando, né? Logo depois, o silêncio voltou a reinar. E o intempestivo ex-sacerdote ululava num desespero que inspirava compaixão. Aí ele falava, não saberei nunca, vingar-nos-emos a qualquer preço. Somos muitas vítimas desses míseros e piegas religiosos da fé cambaleante e mentirosa. Eurípides tinha lágrima nos olhos ante a loucura daquele espírito em total desalinho. Acercando-se do atormentado, Cláudio pôs-se a aplicar-lhe passes circulares e calmantes, mantendo, entretanto, ele na comunicação que se desejava liberar. Ele estava querendo sair, né, preso ali na Malvina. Eurípides prosseguiu suave na terapia do perdão e enfatizou. O irmão e amigo se acha vítima da Inquisição e crê-se injustiçado. O mais imoral nessa trama sórdida é que você foi denunciado por um colega de aberrações, hoje encarnado aqui no amigo que vem perseguir por sua vez. Então, esse amigo do Gomercido foi um desses também sacerdote como ele, né? Talvez bispo, e quando ele que da história vai contar que quando ele foi queimado lá na fogueira também, eu acho que foi queimado, ele pegou aquela turma toda que ele se viciava e ele ficou dando também fazendo a mesma coisa, entendeu? Ele pegou a turma que ele usava, ele falando quinhão, pegou seu quinhão, o quinhão que era dele ficou para ele. É justamente esse amigo do Gumercindo da Glória, reencarnado. Aí o indigitado, que é o bispo, parecia abobalhado ante as informações que lhe eram apresentadas, que faziam parte da sua existência vulgar e perniciosa. No livro eles vão contando algumas coisas que eu resumi. E aí, pela memória, começou a repassar a hediondez e os crimes que perpetrara, as escondidas e alguns publicamente. Aí Eurípides vai fazer para ele vai induzir ele, pense, reviva, volte àqueles momentos que estão vivos dentro de você. Aí, nessa hora, a aparência do espírito começou a sofrer alteração na face, na cabeça e em todo o corpo, que se destacava no perispírito da médium. Transformou-se em um ser com aspecto lupino, babando copiosamente e tentando falar sem eu conseguir. Contorcia-se e uivava, agitava-se, e os olhos brilhantes assustavam. Alguns espíritos que vieram na sua companhia e ainda estavam na sala foram tomados de pânico e começaram a gritar apavorados, sendo assistidos pelos amigos templários que os amparavam, retirando-os da sala mediúnica. Aí Eurípides vai falar, isso é o que você tem cultivado e periodicamente assume no reduto infame em que se abriga com outros servidores do mal. A partir de agora será essa a sua forma física, fruto dos seus atos, e à medida que for beneficiado em nossa comunidade, irá recuperando a compleição humana, até que a bênção da reencarnação o conduza de volta ao palco terrestre para a necessária recuperação.
Novamente, Cláudia cercou-se e deu prosseguimento aos passos de desligamento da entidade infeliz que chorava copiosamente. Aí Eurípides diz para ele: você receberá o amor daquele a quem subestimou e aviltou com a sua conduta rebelde e contínua, no caso de Jesus, né? Demonstrando a grandeza da sua mensagem e a sua veracidade para os seres humanos amargurados e tristes. E aí ele diz que ele vai ficar com essa comunidade, mas no capítulo 17, esse bispo vai voltar a fazer uma outra fala. Então, eu depois vou até confirmar, que eu estou com essa observação anotada, e ele volta depois numa outra reunião mediúnica. E terminando o capítulo, Miranda disse que eles agradeceram em silêncio ao Pai de Misericórdia essa oportunidade de rever o próprio comportamento, estabelecendo linhas de renovação e de trabalho edificante em favor de nosso futuro. Então, quando a pessoa também participa dessas reuniões, ela também vai e vê que ela está revendo o próprio comportamento, né? Vai ter algum momento que vai lembrar, eu também já fiz isso, e eu já passei por aqui, também errei ali. E aí eu acho que foi esse alerta, esse final que ele escreve aí. Alerta, na verdade, essa eu botei aqui, que na referência tinha do alerta para os médios, vários livros, e aí eu vou só falar as frases que depois vocês leiam com calma. A maior necessidade do médium é evangelizar-se antes de se entregar às grandes tarefas doutrinárias. Isso é muito importante, que tem muito local que a pessoa se entrega para o trabalho já como médium, mas não estudou nenhum livro, né? Vamos dizer, nem o livro de Kardec, os 5 básicos, especialmente da evangelização do Evangelho segundo o Espiritismo. Ele tem que estar ligado a Jesus. Se não estiver ligado a Jesus, ele é um médico que pode tropeçar mais rápido ainda, né? Também, isso aqui no livro Consolador. Agora, no Seara dos Médiuns, vai dizer que ser médium é ser ajudante do mundo espiritual, mas é ajudar espontaneamente. No livro Emmanuel tem mensagem aos médiuns, vai falar que os médiuns, em sua generalidade, não são missionários na acepção comum do termo. São almas que fracassaram desastradamente, que contrariaram de sobremaneira o curso das leis divinas e que resgatam, sob o peso de severos compromissos e limitadas responsabilidades, o passado obscuro e delituoso. Então, médium não é ninguém melhor que o outro, inclusive até alguém que está com um passado talvez mais negro, né? Tem aqui também os 2 últimos do livro Nos Domínios da Mediunidade, dizendo que o mandato mediúnico, que é o caso dessa Malvina, né? Ela tem um mandato, como foi Chico Xavier, como a gente vê no Divaldo. Esse mandato ele é uma delegação de posição obtida pelo crédito moral, num laço de obras realizadas, né, em outra existência, sem santificação. Quando o médium se destaca nas suas obras, ele recebe auxílio de um amigo espiritual para a tarefa mediúnica. E um amigo espiritual, quer dizendo aqui um espírito mais evoluído, né? E no livro dos Espíritos, para falar em relação à obsessão, né? Para a gente vamos ver o que a gente pode fazer. Falar prece é um meio eficiente. Vai perguntar, a prece, na questão 479, a prece é meio eficiente para a cura da obsessão? Aí a resposta é: Deus assiste os que obram, não os que se limitam a pedir. Então, olha bem que tipo de prece a gente está fazendo, né? É, pois, indispensável que o obsidiado faça, por sua parte, o que se torne necessário para destruir em si mesmo a causa da atração dos maus espíritos. Então, essa pergunta aqui, com essa resposta, eu acho que fecha com chave de ouro tudo que a gente precisa comentar. Temos aqui um tempinho agora, de uns 9 minutinhos, eu acho. Vamos agora falar o que vocês acharam. A primeira reunião, quer dizer, na mesma reunião tivemos a primeira parte daqueles que estão se vingando do Gumercindo e da Clementina, e depois a segunda parte dos que se vingaram. Que Gumercindo e Clementina torturaram e fizeram, né, muita coisa com várias pessoas, especialmente com aquele que era um anão, e no segundo é o que está se vingando do amigo do Gumercindo, que ele era o bispo, que ficou com ódio, porque ele morreu por causa da Inquisição, né, por causa das denúncias, mas quem denunciou ele foi o amigo do Gumercindo, que no caso levou, mas também continuou errando, né? Mas aí ele vai demonstrando que as pessoas vão mudando, estão se dedicando a fazer o bem, e por isso elas estão tendo essa chance. E os outros estão ligados, presos aquele ódio. Então, eles estão lá 500 anos presos no ódio, que é uma coisa de doido a gente pensar, né? O que vocês acham? Eu achei uma verdadeira lição esse capítulo. Gostei muito, muito. Né? Ação e reação, passado, atual. Né?
compaixão, perdão. Nossa, achei fantástico. Um entendimento muito, muito direto. Para mim foi maravilhoso. Eu ia falar exatamente isso, Eliane. Hum, E eu achei assim, esse capítulo espetacular, porque ele tem várias lições que o Manuel Filomeno de Miranda nos deixa. Nos mostra o quanto o trabalho no mundo espiritual é vigoroso, é intenso, é constante e muito amoroso. Veja a participação do Eurípides Barçanufo, olha que espírito amoroso, e que, numa situação tão difícil, pelo menos para nós, é extremamente difícil de administrar, de conduzir, e ele conduziu amorosamente de uma forma incrível, né? De maneira que pudesse, pelo menos, acalmar aquela situação tão severa. E observando, a gente fica assim, um pouco espantado de ouvir um espírito hostilizar Jesus, mas a gente não pode se esquecer de que o período da Inquisição foi um período absurdamente violento, né? Foi o que mostra, o que prova que o fanatismo religioso pode levar a extremos gravíssimos e a consequências que vão para séculos, né? Como vocês podem observar, situações que são seculares. E o mais impressionante é você ouvir um espírito com um ódio de Jesus. Por isso, por causa desse fanatismo que construiu em nome de Deus, em nome de Jesus, uma espécie de programa de convencimento de que aquela determinada situação é a que é a correta, e etc. e tal, e as histórias vão se repetindo, né? Então a gente vê que há uma lição muito grande nesse capítulo em relação a isso, ao fanatismo religioso, quais as consequências que, se você for né, estudar a respeito da Inquisição, você vai ver o quanto isso trouxe de mal para a humanidade ao longo dos séculos, né? E que o amor, gente, vence tudo. O amor, o trabalho no bem, a dedicação, feita por esse trabalho desse grupo, tanto do mundo espiritual quanto do mundo material, né? Mas esse trabalho dos missionários do mundo espiritual, porque eles fazem diversas sessões como essa, né, em outras casas espíritas, e também fazem lá pelas colônias, pelos mundos, né? E como é bom, né? Os livros do André Luiz, eles trazem muito isso para a gente, né? Essa prática, como é que funciona exatamente esse tipo de trabalho, porque é muito, vamos dizer assim, é muito esclarecedor para a gente, né? Que está aqui vivendo essa vida material, muitas vezes a gente não tem essa dimensão do que é o mundo espiritual, porque estamos na, sob o véu do esquecimento, né? Enfim, eu queria fazer essa observação porque eu achei esse capítulo realmente muito esclarecedor. Era isso. Os livros do André Luiz foram os primeiros, né? Mas os livros de Miranda também, que você olhar a coleção inteira, ele tem todo o livro, tem 2, 3 sessões de desobsessão, porque aí ele não vai falar da reunião mediúnica, mas ele fica falando o que está acontecendo no plano espiritual. E aí, justamente, esses aparelhos, ele comenta como é que o Bezerra de Menezes faz para tirar as obsessões que ficam implantadas no espírito, nos encarnados. E também tem esses detalhes, gente, como você falou, a gente não imagina a trabalheira que eles têm, porque a gente parar para pensar, o mundo espiritual, a quantidade de espíritos encarnados, a gente sabe que é 3 vezes mais, né? Foi o que Emmanuel falou para o Chico. E a quantidade de trabalho que eles têm em tomar conta dos encarnados, né? Cada um lá com seus, né? Os seus
Porque nessa quantidade aqui é 3 vezes maior, vamos dizer que quase que metade é a turma que está fora da sintonia. Os que estão acima, já estão melhores, estão cuidando dos outros, eles têm uma trabalheira enorme de fazer tudo. Você parece que a gente é coisa de babá mesmo. Vai lá, fala um negocinho no ouvido, aí não escuta. Fala outro do outro. E assim vai levando, empurrando que a gente vai. A gente fala, mas foi uma coincidência eu ir não sei aonde. Parece que eu tive vontade de ir. A gente não tem vontade de nada. A gente, com certeza, quando as coisas vão encaixando no caminho, aquilo está tudo inspirado. A cada momento, cada pensamento seu, você recebe uma inspiração. Não precisa estar aqui. A gente sabe que o nosso... do mentor, da guarda, porque dizem que tem uma gradação aí, mentor é mais acima, mas aquele nosso espírito protetor ele pode estar lá na comunidade dele e ele manda para a gente um pensamento. Isso já é falado. Não precisa estar do nosso lado falando baixinho. E a gente capta e pronto. E sempre, aí que eu sempre peço nas minhas orações, que eu seja dócil aos vossos conselhos, que é dócil porque tem hora que a gente fica meio rebelde, né? E aí não escuta, o ouvido fica tampado, e aí passa por você um pensamento, mas daqui a pouco vem outro e você escolhe aquele que você vai seguir, né? O primeiro pensamento é seu, tá? E os outros são indução dos espíritos. Quando você pensa uma coisa, o primeiro pensamento é seu. E o resto, quem induz são os espíritos, né? Você fala assim, vou ao Lar Teresa. O espírito vai lá e vai, assiste uma palestra, vai na recepção, pergunta se você pode fazer alguma coisa. Então, o primeiro pensamento sempre é seu, é o que explica, né? Se explica. E o resto, os outros pensamentos são incentivos dos nossos protetores, dos nossos guias, e por isso que o pensamento é tão importante, porque se você pensar coisas erradas, você também vai ter pensamentos incentivo de outro tipo de espíritos mais inferiores, né? Mas também isso, a gente vê no livro dos médiuns, que eu estou lembrando aqui agora, que você, como é que você identifica que você está sendo influenciada por espíritos? Quando você tem um pensamento que não é do seu, não é do feitio seu. Então, essa história do pensamento também pode ver que quando você está sendo influenciada, às vezes o primeiro pensamento não é seu, às vezes vem aquela influência. Aí você fala, peraí, eu não penso, eu estou pensando assim, você vê... Não são pensamentos meus, né? Então, aí é o modo que eles ensinam a gente a identificar que você pode estar sofrendo alguma influenciação, não é uma obsessão. Então, muitas vezes, esses pensamentos são deles, aí você recebe, e aí você acolhe ou não. E aí você vai ter a sua escolha, né? Para seguir aquele conselho, que se ele está fora da lei, né, da ética e da moral de Jesus Cristo, você fala, bom, mas eu vou fazer isso aqui, vou dar um calote ali, que a mulher me deu um troco a mais e eu vou levar, porque, não, alguma coisa está errada. Deixa ser boba, leva isso aí, essa firma tem um dinheirão, assim que as pessoas falam, né? Eles ganham um dinheirão, vou fazer questão de R$1, falo, não, volto lá e devolvo, minha filha, você me deu o troco, não só porque ela que está no caixa vai ficar com a falta, mas é porque eu não acho justo ninguém ficar sem isso aí, né? Não é seu, né? Não é meu e eu também não quero que faça aquela história. Não faça com os outros que você não quer que faça contigo, né? Vai a César o que é de César, né? Já me falou Jesus isso? Você vai fazer o que deve ser feito, né? Mas o capítulo realmente tem muita coisa, e só nessas duas coisinhas que acontecem tem um monte de informação, né? Fala, Bi. Eu estava aqui vendo a notícia, né, sobre os conflitos lá no Afeganistão, né? Essa questão da obsessão, como, né, esses espíritos ainda trevosos influenciam eles, né? E teve até um capítulo que era justamente um árabe, né, falando, né? A intolerância sobre o Hamas, né? E o Talibã, né? Como influencia. E foi que aquela falando do fanatismo. Hoje, pensando, né, no livro tem essa correlação, né? Apresenta como eles influenciam. E lá eles estão conseguindo dar um passo à frente, né? Com essa confusão toda esses dias, ninguém imagina o que vai acontecer, mas você vê que é uma obsessão coletiva. A gente sabe que estão havendo várias obsessões coletivas, mas tem lá uma aqui, outra ali, outra acolá, e é aquele pessoal mesmo, realmente, que você está falando, é a turma que está se manifestando nesse livro. Não só nesse livro, gente, eu já falei várias vezes. Os outros livros de Miranda é o mesmo pessoal.
Nem o pessoal que vem e reclama que eu fui, que é da época de Maomé, não sei o que deu confusão na cabeça desse pessoal, que eles saíram trocando. Tanto que eu escutei no jornal que eles interpretavam errado a lei. Falaram, até comentaram lei, isso. Né? O Alcorão. Foi falado isso no livro também, que eles interpretam errado. Dizem assim, que eles têm uma raiva até do Papa, né? Que o Papa precisou de segurança, né? O Papa Francisco nem queria segurança, mas por causa disso, porque ele é o inimigo maior, né? Para eles, né? Eles acham assim o anti-Maomé total, né? É muito intrigante, né? Essa visão radical deles, né? E como o plano inferior influencia. Eu estava aqui hoje pensando, né? Vendo as notícias, eu fiquei assim, caramba, como tudo se correlaciona, né? Tem um porquê dessa revolta toda que eles têm, né? Mas também por causa da Inquisição, que eles foram perseguidos, né? O Anão reclama disso, que ele teve que trocar, dizer que abjurar a fé dele, dizer que ele era católico, aquele lance de, né, forçar a pessoa por aí, e fez... Até para salvar a vida dele, né? Mesmo assim, ele acabou caindo pela conformação física dele. Ele acabou sendo acusado e foi morto, queimado, mas acontece o seguinte, quem ele fala, e o Eurípides tenta consertar, não foi Jesus que mandou nada, né? E foi tudo em nome de Cristo, com a cruz, que ele falou, quer dizer, que ele reclamam da cruz sempre, porque eles andavam com a cruz, né? Mostrando que é em nome de Cristo, em nome de Cristo, e fizeram com as pessoas, esses que saíram com ódio, muitos não se recuperaram. E aí estão por aí, junto e também nessas outras intolerâncias. Você vê, um erro humano, né, associado a Jesus, aí marcou Jesus para sempre negativamente para essas pessoas, né, para esses espíritos. Né? E a nossa tranquilidade é que Jesus é o nosso governante, é maior que isso tudo, ele está sempre... E ele está aguardando, né? Tanto que essa história da pandemia veio para o pessoal dar uma chacoalhadinha, vamos ver de onde a gente consegue chegar, né? E vamos continuar rezando, os missionários dele para reverter tudo isso, para reeducar esses espíritos. Nós só podemos, graças a Deus, né? Vibrar, porque a gente pode fazer isso, tentar mudar a psicosfera, vibrando sempre em oração, para todos que estão, que a gente pensa agora, para esse pessoal de lá, eu também já fiz fiz evangelho aqui em casa, aí pedi por eles lá. A gente tem que estar sempre fazendo essa movimentação de querer ajudar de alguma maneira, e que a gente pode fazer agora, a oração, e estar sempre pensando que vai melhorar, porque você não pode pensar que o mundo está acabando, que está um caos, que aí você só piora, né, a energia. Então, vamos lembrar disso. Tem 1 minuto e meio só. Carla precisa fazer a prece para a gente terminar. Então, vamos lá. Carlinha. Vamos lá, gente. Senhor Jesus, agradecemos as lições da noite de hoje, pedimos, Jesus, que possamos ter a capacidade de colocar em prática todas as instruções recebidas, todas essas lições maravilhosas trazidas do mundo espiritual para nos orientar e para fazer com que nós sejamos capazes de evoluir. Graças a Deus. Muito obrigada, Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Semana que vem estamos aqui de novo. Semana que vem, gente. Será o capítulo 13. E aí, vamos dar uma lida antes. Quem tiver alguma dúvida, manda, porque sempre é bom a gente ter uma coisa para a gente comentar aqui, né? Beijo. Beijo em todos. Até semana que vem. Beijo, menina. Fiquem com Deus. Até logo, gente.